Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí, tá? Ah, Mais um vídeo para nossa sequência de vídeos de matemática aplicada à gestão da produção industrial. Então, nós temos estudado bastante esse tema, né? Eu tenho mostrado para vocês de que forma que a matemática está relacionada com os contextos da produção industrial. Então, esses vídeos servem para aquelas pessoas que estão estudando engenharia, que estão estudando tecnologia, fazem curso de gestão da produção, inclusive para outras gestões, tá? Mas, na verdade, aqui a gente está um pouco mais voltado para a gestão da produção, ok? Meu nome é Darlan, eu sou mestre em ensino de matemática, espero que vocês gostem dessa série de vídeos e se você gostar, estiver interessado e estiver acompanhando com a gente, não deixa de deixar não esquece de deixar o seu like aí, né? Não, né? Deixa de deixar o seu like aí no vídeo, dá uma força pro canal aí, tá? E se você quiser se aprofundar um pouco mais, já vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, lá na descrição tem um link para você comprar o livro sobre esse conteúdo, Matemática aplicada à gestão da produção industrial. Tá lá, tá? É um livro bem bacana, tem todos os detalhes lá que podem te ajudar a desenvolver. Hoje, pessoal, vai ser muito importante vocês acompanharem comigo essa série de vídeos, inclusive esse, começando por esse, tá? Deixem suas dúvidas lá nos comentários e vamos para cima, tá ok? Bora lá, vamos estudar junto. Bom, pessoal, sem demorar muito, tá? Espero que esteja bom para vocês o áudio aí, esteja tranquilo, né? Tudo em paz, esteja tudo maravilhoso aí. Vamos falar um pouco sobre a gestão da produção e de que forma que a matemática aparece nesse cenário, né? Nós temos aqui uma situação onde isso acontece no dia a dia, né? Onde as pessoas estudam matemática no ensino fundamental e no ensino médio e não sabem onde que essa matemática vai estar aplicada quando vai para trabalhar como gestor de alguma coisa, não entende onde que essas situações matemáticas se encontram, tá? Então, é aqui que a gente vê esse hiato, tá aqui, ó. Eu tenho um hiato de situações, né? Tem uma lacuna, um buraco aqui que faz com que a matemática esteja distante da gestão. Então, a ideia nossa nessa série de vídeos é unir tudo isso, tá? Então, de que forma? A gente vai Vou trazer exemplos para vocês com abstrações teóricas, ferramentas, trabalhar com planejamento estratégico. É uma sequência de vídeos bem bacana, espero que vocês gostem aí, tá? E ao final você vai ser um gestor arquiteto, você vai entender, vai dominar a linguagem matemática e saber aplicar essa linguagem matemática dentro do contexto da gestão da produção, tá? Isso sendo você um engenheiro, sendo você um tecnólogo, enfim, dentro de cada uma das suas áreas, ok? Começando pelos conjuntos numéricos. Eu gosto sempre de começar por esse conteúdo, porque é importante que vocês consigam entender, dentro de cada um dos conjuntos, de que forma que os números aparecem, quais tipos de números que eu posso usar para representar uma determinada situação. E aqui eu tenho a primeira condição, que é o nosso primeiro conjunto numérico, que é os naturais. Os naturais foram, na verdade, os conjuntos numéricos, tá, pessoal, foi uma organização matemática, tá, onde nós pegamos os números e colocamos eles em grupos, tá, dentro de propriedades específicas para cada um deles. E o primeiro grupo que a gente estuda lá no sexto ano, tal, é o conjunto dos números naturais. Tá? Quem compõe esse conjunto? São todos os números positivos maiores do que o zero e o zero. Então, zero, um, dois, três, até o infinito. Tá? Aqui é a definição axiomática dele, ok? A representação desse conjunto é a letra N de naturais, ok? Então, quem vai representá-lo vai ser a letra N, tá? E ele é fechado para adição e multiplicação. O que significa isso? Quando eu falo que um conjunto é fechado para alguma coisa, é que dentro desse conjunto, sempre que eu fizer uma operação entre dois elementos dele, eu vou encontrar um terceiro elemento dele, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o 1 e multiplicar por 2, eu vou encontrar uma vezes 2, 2, eu vou encontrar um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Isso é que é a propriedade chamada fechamento, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, 3 vezes 2, dá 6, e o 6 pertence aos naturais, tá? Então, essa é uma propriedade dos números naturais, é a propriedade chamada fechamento, tá? Onde que esses números vão aparecer? Eles aparecem lá, nas variáveis discretas, e aí vocês vão ver muito essa palavra aqui, ó, discreta. Indivisíveis. Como assim indivisíveis? Eu não posso, por exemplo, pegar uma peça acabada, que eu estou mostrando aqui embaixo para vocês, e contar meia peça. Então são peças inteiras, peças
já acabadas, contagens positivas, tá? Quantas máquinas eu tenho no meu setor de produção de maquinário lá, de peças? Eu tenho 12 tornos CNCs, tá? Ordem de produção, lançado lá pelo pessoal do PCP. Lançou uma ordem de produção de 5.000 toneladas. Esses 5.000 toneladas de material, que é bastante coisa, né? Ela é uma ordem que vai estar dentro dos naturais, ok? Então esse é o primeiro conjunto que a gente estuda, tá? Depois, nós vamos para os números inteiros, e aí eu tenho uma amplitude um pouco maior desse conjunto, né? Eu estou trabalhando também com os negativos, então eu tenho os positivos, que aqui, olha daqui para cá. Daqui para cá na setinha são os naturais, né? Então, 0, 1, 2, 3, infinitamente, e os negativos. Então, eu introduzo nesse conjunto o elemento inverso aditivo, tá, ó, que é o oposto ou simétrico, né? Então, por exemplo, eu tenho o número 1. Quem é oposto ao número 1? O menos 1. E assim, eu tenho o número menos 1. Quem é oposto a ele? 1. Isso vale para qualquer número negativo, número inteiro, tá? Exceto o zero, que o zero não possui oposto. Ele é o começo de tudo lá, tá? Ele é o meio da nossa reta. E onde que eu vou usar isso? Onde que esse número vai aparecer? Saldos relativos, orientação. Então, por exemplo, controle de estoque. Estoque físico versus reservas devedoras. Eu devo 100 peças para outra unidade. Então, eu vou marcar na minha planilha menos 100, porque eu devo 100 peças, certo? Ok? Balanço térmico de alto forno. Então, eu tenho o meu alto forno está medindo menos 20 graus. Tá? Estranho, né? Deveria marcar positivo. Então, só que imagina lá que meu alto forno começou a marcar mais, lá em cima, mais 250 graus Celsius. Ok? Ele teve uma variação de temperatura aqui, né? Essa variação é medida pelos números inteiros, certo? Então, esse é o nosso segundo. A letra que representa ele é a letra Z. Aí todo mundo me pergunta, né? Por que Z, professor? Z vem da palavra número, tá? Significa. Eu não vou me arriscar a falar, mas é uma palavra alemã. Depois a gente pode pesquisar lá, tá? Lá no. Pesquisa no Google. Deixa eu ver se eu vou deixar aberto aqui para a gente fazer uma pesquisa. Aí eu vou pedir a tradução lá para vocês, como é que fica, tá? Ó, deixar aqui carregando. Vamos colocar aqui, ó. www.google.com. Aí, vocês estão conseguindo ver aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Zon. Significado. Vixe, até isso hoje, hein, povo? Hoje a gente tá, hein? Até com. Estão achando que eu sou robô, olha isso. Vou tentar fazer. Tá perdendo muito tempo, mas tudo bem, né? Vamos lá, ó. Deve ter mais, ó. Tô achando que eu sou robô mesmo. Tem um carrinho cortado aqui. Aqui não tem carro, aqui também não. Então agora acho que vai, né? Agora, hidrante. Hidrante. Ah, deixa quieto, vai. Depois eu vou fazer isso aqui com calma e mostro pra vocês. Pô, sacanagem, né, cara? Os caras colocarem achando que eu sou robô, nem antes fosse, né? Voltando aqui para o nosso contexto, o terceiro conjunto numérico que a gente vai estudar são os racionais, tá? E quem são os racionais? São os números que são obtidos através da divisão de um número por outro. É qualquer número que eu posso escrever nesse formato aqui. Então, o racional é qualquer número A sobre B, onde o número A ele pertence aos números inteiros e o número B pertence aos inteiros. E a gente costuma colocar isso aqui, né? Ó, exceto zero. O B não pode ser zero, tá? Então, são as frações, as dízimas, né, as frações próprias e impróprias, os percentuais, tal, são os números que aparecem nesse conjunto, tá? E aí, uma explicação rápida, por que que eles são racionais, porque lá no começo do contexto matemático, né, lá quando foram escritos os primeiros axiomas matemáticos, a racionalidade era uma coisa muito, muito latente naquele povo, né, nos gregos principalmente. E por isso que veio a palavra de racional, né? Não é por causa dos racionais MCs, não, tá? Por causa disso. E na continuidade, o pessoal me pergunta por que, que a letra é Q? Se vocês lembrarem, eu acho que poucos vão lembrar, lá na quarta série, sempre que eu tenho uma divisão, e o algoritmo da divisão é assim, ó, um número dividido por outro, me sobra um resto e me tem um quociente. Então, esse Q vem da palavra quociente, tá aqui, ó, quociente.
É o resultado da divisão entre um número por outro, né? Tá aqui, quociente, tá? Por isso, tá aqui, ó. Então, qualquer número que eu puder escrever no formato de fração é considerado número racional, tá? Isso é tranquilo para a gente, né? Então vai aparecer lá, por exemplo, na percentual de pureza de uma liga metálica, 85% ou 0,85. Índice de refúgio de uma linha de estamparia. Esse índice foi de 0,2% da produção, tá? Coeficiente da árvore de produto e eficiência global. A eficiência global da minha empresa é de 79%. Tá? A eficiência aí para a gente poder entender que ela vai estar em porcentagem, certo? E aí vem os números reais. Os números reais é o conjunto formado por todos esses conjuntos que eu acabei de falar para vocês. Eu deixei de citar um conjunto específico aqui, que é o conjunto dos números irracionais, mas eu vou trazer uma aula somente sobre ele para vocês poderem entender operações com números irracionais, como que a gente contempla esses números, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre eles, tá? Os irracionais têm a letra I de irracionais, tá? Não é dois, é I, de irracionais, tá? Ah, eles são todos os números que não podem ser escritos em formato de fração. Olha que interessante. Como eu tenho todos os números que podem ser escritos em formato de fração, o formato de fração como sendo racionais, os que não podem são chamados de irracionais. Por exemplo, o número raiz de 2. O raiz de 2, ele é mais ou menos escrito como 1,41 e assim por diante, né? Ele tem uma sequência numérica de casas decimais após a vírgula, que a gente não consegue definir qual é o final dela. Então eu não consigo escrever uma fração precisa. Todo mundo já estudou aqui, por exemplo, o número π. O π, ele é aproximadamente 3,1415 e assim por diante, né? Ok. Até uma determinada quantidade de casas, a gente sabe que a gente já estudou bastante isso, mas qual seria a última casa dele? E como eu não sei qual é a última casa dele, não é possível ser calculado, esse número não possui uma forma de ser escrito como uma razão. Ele é chamado de número irracional. Tá? Então, quem está nesse conjunto? As raízes de números primos, o número π, o número Euler, eu tenho o número φ, tem a proporção áurea. Vários números que eu vou ter ali pertencem aos irracionais. É um conjunto à parte que eu tenho dentro dos números reais. Então, os números reais, ele contempla todos os conjuntos, né, que eu vou ter lá os naturais, eu vou ter os inteiros, eu vou ter os racionais, eu vou ter aqui do lado os irracionais e todo mundo são os reais. Tá? Esses são os reais, ok? Ali, ó. Então, esse é o nosso diagrama aí de, de números, tá? Corpo ordenado completo que cobre continuamente a reta real. É como se eu tivesse uma reta, imagina lá, que, ó, por isso que eu coloquei aqui um desenho do micrômetro aqui, né, pessoal? Imagina lá o micrômetro, né? Ele consegue pegar as medidas perfeitas em micron, né? Então esse número é um número real, tá? Grandezas físicas contínuas, ok? Tempo de ciclo, takt time, com precisão decimal, 14.235 milésimos de horas. Massa contínua, insumos químicos ou fluidos. Tolerâncias dimensionais geométricas no controle numérico computadorizado. Ó, então são situações onde aparecem números reais. Tá? Então, só para a gente poder entender os conjuntos aí. Tranquilo para todos? Se não estiver tranquilo, deixa o seu comentário lá. Ah, o nosso vídeo é um vídeo passo a passo, tá, pessoal? A ideia dessas aulas é exatamente essa. Há um tempo atrás tinha umas pessoas no vídeo falando, vai direto ao assunto. Pô, a ideia não é essa, tá? Você quer vídeo que vai direto ao assunto, assiste um Reel lá que tá tudo certo. Nossa ideia aqui é explicar passo a passo e tirar a dúvida de todo mundo, tá? Não é deixar vocês com dúvida não, tá bom? Então se você acompanhou até aqui, agradeço. Vamos continuar aí esse nosso processo, tá? Temos mais um pouco para falar. Ah, imagina então que eu tenho uma situação, tá? Que ela vem mostrada para a gente como uma situação de dados contínuos. Eu vou tirar aqui a reguinha da frente para poder não atrapalhar, tá? Que é, por exemplo, 6.345 unidades. Tá? Os dados são contínuos, a máquina preparou isso e essa quantidade de unidade aqui ainda não está pronta. Né? 0,345 ainda não está pronto. A máquina está processando, o algoritmo está arredondando. Como é que eu posso fazer um arredondamento para contar algo que está acontecendo em dado discreto? Né? 6.345
Olha lá, vamos lá. Conflito de domínio. A física da fábrica opera em números reais. Tá? A máquina mesmo está lá operando em números reais para mim, eu não tenho uma quantidade certa. 6,345 caixas. Mas aí eu tenho um problema. Como é que eu posso contar essa 345 caixas? O software de compras exige que eu trabalhe em números naturais. É impossível requisitar 0,345 caixas. Eu quero armazenar esses produtos que foram fabricados aqui. Né? A máquina me deu essa unidade, eu não posso requisitar isso aqui, porque isso aqui está contando perda, uma quantidade de produto que não foi terminado e tal. Quanto que eu vou requisitar de caixa para que seja contemplado toda essa produção? Eu estou nos números reais aqui, ó, tá? Então eu vou arredondar isso para 7, porque daí eu contemplo tudo que eu preciso, né? E o 7 é o número natural. Percebe que isso acontece no dia a dia dentro de uma empresa, tá? É uma coisa tão básica para a gente lá, mas pode acontecer e pode complicar lá o nosso setor, tá? A nossa situação. Ah, aqui apertou um pouquinho o meu rosto aqui, tá? Mas aqui é o número natural no cantinho, eu estou bem no cantinho aqui, é o número natural, tá? Continuando. Vou deixar um estudo de caso aqui para a gente poder trabalhar junto, ó. Quero ver se vocês conseguem resolver comigo. Se você conseguir, dá um pause no vídeo e façam aí. A gente vai fazer juntos isso aqui, tá? Beleza? Já pausou? Vamos voltando aqui na resolução do exercício. Dimensionamento maciço e restrição discreta de insumo. Né? Uma indústria automotiva opera uma linha de injeção plástica. A injetora consome 0,840 kg de resina por minuto, às unidades. O fornecedor entrega a resina em big bags de 1,2 toneladas. Então, vou marcar aqui, é importante para a gente. Ó, toneladas. Tá? Aqui eu tenho 1,2 toneladas, tá? 840 kg, 0,840, então não dá nem 1 quilo, né? De resina por minuto, tá? E a fábrica opera 22 horas e 30 minutos. Você é o gestor, você tem que saber quantos big bags de resina você tem que pedir para o PCP para manter a produção diária, certo? Então vamos lá. O ERP. ERP é um sistema de gestão empresarial integrado que centraliza e organiza processos e dados de uma empresa, tá? Significa Enterprise Resource Planning, ou planejamento de recursos empresariais. E o MRP é Material Requirements Planning, tá? É um sistema de planejamento que calcula quais materiais são necessários, em que quantidade e quando devem estar disponíveis para atender a produção e demanda do cliente. Entenderam isso? Top, né? Isso aqui são coisas do dia a dia de vocês aí que estão estudando engenharia e tecnologia, tá? Aí, ó, tá difícil esconder essa barrinha minha aqui, mas eu gosto tanto de usar ela. Enfim. Tá lá. A linha de injeção plástica automotiva, consumo da máquina 840 kg por minuto, 0,840, perdão, tá? Vou falar errado de vocês, tá aqui, ó. Okay? Embalagem no insumo, ela vem em big bags de 1,2 toneladas. Turno útil, 22 horas e 30, e aqui eu já converti para decimal, né, 22,5, porque aqui tem meia hora, né, 22,5 horas. Ok. Então, primeiro de tudo, ó, eu vou observar o quanto que ele contempla quilogramas por minuto. Eu vou querer saber quanto que ele vai precisar por hora. Eu multipliquei por 60, né? Ó. Então, eu sei que eu preciso de 50,4 quilogramas por hora. Tá? A massa do saco, ela está em toneladas. A gente sabe que para converter para tonelada, eu multiplico por 1.000, né? Então, eu tenho 1.200 quilogramas, certo? Massa total diária, então eu vou ter 50 quilos,4 quilogramas por hora, vezes o tempo de produção diária em horas. Eu vou ter 1.134 quilogramas aqui de produção por dia, né? Então, vou precisar disso por dia. Isso é importante para a gente porque eu consigo perceber que com 1.200 eu consigo atender a produção, né? Tá lá. Então, teoricamente, se eu pedir uma delas só que pesa, né, que vem lá com 1.200 quilogramas, atende. Eu preciso de menos do que uma, 0,945 atende. Só que aqui eu estou nos números racionais, né? Ó. É um número contínuo. Eu não posso pedir isso aqui lá para o PCP. Eu vou pedir o quê? Uma inteira. Né? Eu vou conseguir pedir uma inteira e ainda vai me sobrar 65 quilogramas. Né? Esses 65 quilogramas eu posso até guardar e fazer o teste de quantos dias eu vou precisar para não precisar pedir uma.
Olha a lucratividade da empresa aí, né? É nesse momento que a gente entra com a lucratividade, né? Então, decisão gerencial aprovada, o PCP aprova a requisição de uma Big Bag, assegurando a produção sem ruptura e projetando um residual limpo de 66 quilogramas para o turno seguinte. Olha que maneiro, né? Muito legal quando você consegue ver o processo industrial dessa forma, né? Eu acho que é bem interessante. Então percebe que a matemática está acontecendo aqui dentro do contexto de vocês, né? A gente usa matemática o tempo todo. Boa. Alguns axiomas aqui que eu trago para vocês que funcionam dentro dos conjuntos dos números reais, né? Primeiro, a comutatividade, somar dois números, tá lá. E aqui onde que ele seria aplicado, né? Um número somado com outro é igual você inverter os dois, custo da montagem, custo da solda e custo da montagem. Você somar os custos não vai alterar o resultado final. Associatividade. Somando dois custos mais um terceiro é igual a somar o primeiro mais os dois. Olha o exemplo. Agrupamentos de custos setoriais. Almoxarifado mais montagem mais acabamento gera um total contábil idêntico a almoxarifado mais montagem mais acabamento. Percebe que está aqui, ó, separado? Aqui tem uma montagem duas vezes que eu preciso tirar. Então, montagem mais acabamento mais almoxarifado. Distributividade. Rateio de overheads em múltiplas linhas. Uma taxa de 10% aplicada em insumos agrupados é igual à soma da taxa aplicada individualmente. Então, ó, se eu aplicar 10% em cima de dois produtos, é a mesma coisa que se eu aplicar em cima de um e depois aplicar em cima de outro. Essa é a propriedade chamada distributiva. Olha só que interessante. A gente aprende isso na sexta série, tá, pessoal? E olha isso acontecendo dentro da indústria, né? Muito bacana. Bom, e aqui esse problema aqui? Deixa eu tirar daqui, ó. E esse problema aqui? Como é que eu faria para resolver isso? Olha a situação. Estudo de caso 2, otimização da expedição utilizando MDC. Eu tenho almoxarifado de placas eletrônicas, eu tenho 540 unidades do tipo A, 720 unidades do tipo B e 900 do tipo C. Tá? O que precisa acontecer? O dono da empresa chegou e falou isso. Eu preciso de caixas puras, proibido misturar tipo de componente, eu não posso juntar A com B e nem com C, todo mundo separado. Tá? Eu tenho que ter quantidades idênticas de todas as caixas, então cada caixa tem que ter a mesma quantidade de componente, só que tudo separado. Então eu posso fazer, por exemplo, a caixa com um componente só e colocar todo mundo em um monte de caixa separado, né? Ia ficar uma loucura lá de caixa dentro da empresa. Como é que eu preciso saber a quantidade máxima aí de caixas que eu posso juntar todo mundo, né? 2. Quantidade idêntica em todas as caixas de todos os modelos, foi o que eu falei para vocês agora. E 3. O tamanho do lote máximo possível para diluir o custo do frete. Então já quebrou meu problema aqui, eu não posso fazer uma caixa para cada um. Eu vou comprar um monte de caixa, vai ficar muito caro. Eu tenho que ter a menor quantidade de caixas possível, certo? Olha aqui um contexto interessante que a gente vai aplicar a ferramenta lá da sétima série, é o MDC, ó, via fatoração de números primos. Bom, vamos tentar entender isso. Eu vou virar aqui. Eu fiz o seguinte, ó, eu vou até pegar um em branco aqui e vou mostrar para vocês como que é o processo. Vou botar uma página em branco aqui e vou pegar aqui, ó, 540, 720 e 900, tá? 540, 720 e 900, tá? E a gente vai fazer agora um processo chamado fatoração. Fatoração seria o quê? Transformar o número que eu tenho em fatores primos, tá? Lembrando que todo número que nós temos, ele pode ser escrito como número composto ou primo. O número primo é aquele que divide só por 1 e por ele mesmo. E o número composto é aquele que é a composição de números primos. Por exemplo, ó, o número primo que eu tenho é o 2. Outro número que eu tenho é o 3. O número composto é 2 vezes 3, que é o 6. Esses são primos, esse é composto, certo? O 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, certo? Então essa é uma forma, né? Bom, fazendo a fatoração aqui, ó, toda do número, tá? A gente vai encontrar, eu posso fazer, vamos começar por 2, ó. Eu não vou fazer inteira não, porque senão a gente ficar um tempão. Aqui vai dar uma aula de quase 10 horas aqui, tá? Mas a ideia é só mostrar para vocês que pode ser feita, tá? Então, 540 por 2, 270. 720 por 2, 360. 900 por 2, 450. Só para vocês entenderem. Se o número que eu coloquei aqui dividir todo mundo, eu marco ele. Se não dividir todo mundo, eu não marco. No final do processo, você vai multiplicar todos que você marcou. E aí você vai encontrar o seu MDC. O que seria isso? Vamos voltar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha lá. Eu encontrei isso. Aqui eu estou explicando de uma outra forma, tá? Eu encontrei que o 540 fatorado
Ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5, tá? O 720, ele é 2 ao quadrado, 2 à quarta potência, 3 ao quadrado e 5 elevado a 1. Eu fiz a fatoração individual aqui de cada um, tá? Assim, ó, 540 e fatorou. Por 2 dá 270, por 2 dá 135 e assim por diante, tá? E aqui a gente encontrou que o 540 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes o 5. Tá? Esse é o 540. Olha lá, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 8 vezes 5, 540. Tá? Para eu fazer o MDC, para eu calcular por esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as bases que aparecem tá aqui, ó, comuns. Apareceu uma base 2, eu coloco aqui. Ela é comum a todos? Sim. Então coloca aqui, ó. Apareceu um 2 aqui e um 2 aqui. Então coloca ela aqui, tá? Apareceu um 3 aqui e um 3 aqui, então coloca ela aqui, ó. Apareceu um 5 nos três, show, então coloca ele aqui. Se eu tivesse um 7 somente em um deles, eu não coloco, porque não é, né? Não é comum, é só os que são comuns, tá? Porém, com menores expoentes, tá aqui, ó. Quem são os menores expoentes que aparecem no 2? É o quadrado. Então coloca aqui, ó. E é o menor expoente que aparece no 3? É esse aqui, né? O 2, não. Coloquei aqui. E é o menor expoente que aparece no 1, no 5, é o 1 mesmo, né? Tá aqui. E resolvo. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9 e 5 elevado a 1, 5. Isso significa, multiplicando todo mundo, encontrei 180. O que seria esse 180? Seria a quantidade de peças que eu vou colocar em cada caixa. Então, eu vou pegar o 540, dividir por 180. Fiz o que eu fiz aqui, ó. Tá? 540 por 180. Eu preciso de 3 caixas para colocar o elemento do tipo A. Peguei o 720 e dividi por 180. Eu preciso de 4 caixas para o elemento do tipo B. Eu peguei o 900 e dividi por 180, eu preciso de 5 caixas para eliminar, para transportar o elemento do item C. No total, eu preciso de quanto? 5 mais 4, 9, 10, 11, 12 caixas. Eu preciso de 12 caixas para transportar aqueles elementos todos com 180 unidades em cada caixa. Legal isso, né? Olha a aplicação do MDC, gente, uma coisa da sétima série, que a gente quase não sabe para que serve, né? Muito bacana. Então, se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Tá um pouco longo, mas é importante que vocês consigam acompanhar aí, tá? Aí eu pergunto para vocês, vamos lá rapidão, vamos tentar resolver essa última tarefa aqui, antes de encerrar a nossa aula de hoje, nosso vídeo, tá? Vou colocar ele aqui em cima. Eu quero que vocês me falem qual conjunto numérico eu posso colocar essas inscrições, ó. Por exemplo, peças reprovadas, quantidade de placas de aço reprovadas na inspeção num lote de 500 peças. 500 não é um número natural? São 500 peças? Então aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Tá? Temperatura do forno. A variação diária da temperatura interna do forno em graus Celsius. Mas olha que eu colocou aqui, ó, 12,5 negativo. Negativo estão aqui, eu estou nos racionais. Porque eu tenho o 0,5 aqui, não é inteiro, né? O percentual de eficiência global de uma célula robotizada, 87,45%. Então eu tenho os racionais aqui também, ó. E o valor da espessura de uma chapa laminada medida por micrômetro a 2,3478 mm. Aqui eu posso ter os racionais, tá? Mas eu também poderia colocar reais aqui se eu quisesse, tá? Apesar de que nesse número aqui não é um número irracional, mas eu trabalho aqui com os números racionais mesmo, tá? Mas a resposta lá que vai estar no livro de vocês é reais, tá? Porque eu estou trabalhando com um número infinito. Ah, não, perdão, deixa eu corrigir aqui antes que eu fale errado, tá? Ó, olha, eu quase falando errado no vídeo aqui, ó. Eu coloquei um decimal, esse decimal é periódico, tá vendo? Ó? Não é periódico, perdão. Eu não sei o que vem depois desse 7. Então esse número aqui é o número irracional, ó. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Como é irracional, então eu vou colocar ele nos reais só, não nos racionais, tá? Olha lá, 2,3487, 7 o quê? 5, 3, 9, eu não sei o que vem depois. Não tem uma razão específica. Eu não posso transformar esse número em número racional. Então ele é um número real. Na verdade, ele vai estar no conjunto dos irracionais,
Mas como lá no começo a gente não falou muito desse conjunto, eu coloco ele dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo para vocês? Tranquilo, né? É como missão para vocês, eu deixo essa atividade proposta que eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês fizessem, façam aí e deixem a resposta lá nos comentários pra gente lá, tá? Quem conseguiu fazer, deixa lá. Se tiver dúvida, fala pra gente. No próximo vídeo eu vou trazer a resolução só dessa atividade para que vocês possam acompanhar lá a resolução, tá bom? Então tá lá, ó. Uma linha de envase de bebidas operando em regime de vazão volumétrica opera contínua 2,4 litros por segundo. Eu preciso de 18.000 garrafas de 500 ml cada. Então, primeiro, domínio. Calcule o volume total processado em litros e o tempo teórico em minutos necessários para a fabricação do lote. Restrição Fabril. Sabendo que o equipamento opera com OEE global de 75%, determine o tempo real alocado que o programador deve reservar na agenda. Olha lá que interessante isso aqui, tá? Então, façam, deixa lá as dúvidas no comentário, vamos conversar juntos sobre isso, tá? E aí eu gostaria da opinião de vocês sobre o material dessa aula de hoje, joia? Lembrando que o livro com todos esses conceitos, teorias, estão lá na descrição, é só clicar, compra lá, tá um preço super legal, promoção para quem quiser comprar o livro logo de cara, tá? E qualquer coisa, se quiser, eu faço até uma dedicatória para vocês aí, tá bom? Gente, muito obrigado. Vamos voltar aqui, vamos conversar um pouco, tá? Voltando aqui com vocês para a gente encerrar a nossa aula, eu espero que tenha sido claro, objetivo, tenha sido interessante para vocês. Ah, deixem os seus comentários se vocês gostaram, se tem alguma melhoria. Eu gravo esses vídeos aqui para ajudar as pessoas que estão estudando, tá? Não recebo nada por isso, todo mundo sabe disso, tá? Eu tiro uma parte do meu tempo para isso, porque eu acho que é importante democratizar a matemática, principalmente nesses casos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas para mim aí, eu agradeço as dicas, tá? E se você assistiu até agora, meu parabéns, deixa o seu like aí e deixa o seu comentário também, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.